Os 6 convites. E a ideia é nos fazer refletir sobre o Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. 6 convites. 3 deles extremamente importantes. Um deles de importância média. E 2 talvez irrelevantes. O primeiro deles, o convite que nós já atendemos, foi o convite da espiritualidade. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30, há uma fala do Cristo que diz assim: quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Diz então Jesus, através de Mateus, que há um profundo e pleno conhecimento de Deus com relação a cada um de nós. Nós somos conhecidos pela divindade. Deus sabe, querido, a dor que você veio trazendo nessa noite. Deus sabe a sua dificuldade. Deus sabe do seu problema maior, daquela razão pela qual você veio a essa casa encontrar o consolo e o esclarecimento. No entanto, aprofundando nesse sentido, há um salmo de Davi, o Salmo 139, os versículos de 7 a 10, narra-nos assim. Salmista perguntando, Davi perguntando: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Queridos, não há como nós fugirmos de Deus. Não há como nós nos escondermos. Algumas vezes nós acreditamos que podemos enganar algumas pessoas e assim fazemos. Às vezes a gente aparenta ser aquilo que não somos e num processo de introspecção enganamos muitas vezes a nós mesmos. Mas não dá para enganar a divindade. Não dá para enganar um Deus que é Criador, contínuo Criador e que conhece profundamente os nossos corações. E que entende a nossa trajetória, entende o nosso momento. Esse convite que nós já atendemos, o primeiro deles, dos 6 que eu quero narrar aqui, é o convite da espiritualidade, que não trabalhou sozinho. Os companheiros invisíveis que participam dessa reunião, que coordenam essa reunião, que estiveram aqui mais cedo, estão aqui desde cedo, preparando essa ambiência, em consórcio com o nosso anjo guardião, nos convenceu a vir aqui, nos orientou, nos sugeriu, para ouvirmos o que temos que ouvir. Então o primeiro convite já foi aceito. Eu quero fazer um segundo, e esse convite é pessoal. Coloquei até a minha foto ali. Queria convidá-los a ficarem aqui. Ficarem aqui. Porque muitas vezes nós viemos, atendemos o convite da espiritualidade e nos distraímos. E com facilidade, isso não é nenhuma crítica, não. Também sentado eu me distraio. O palestrante está contando uma coisa, ele diz um assunto que me sensibiliza e a minha mente vaga. Quando eu percebo que eu volto, ele já falou uma opção de outras coisas e eu não sei mais onde ele está e muito menos onde eu estou. Então o convite agora é nós ficarmos aqui, nós nos assentarmos aqui. Conta-se certa vez que um homem chegou muito afoito no mosteiro e, na sua ansiedade, ele perguntou ao lenhador: onde está o monge? Onde está o mestre? E o lenhador não respondeu nada, ele perguntou: você é o mestre? Ele disse: não, eu sou o lenhador. O mestre fica naquela cadeira, e apontou em direção à cadeira, e aquele homem, correndo por uma razão qualquer, encontrou aquela cadeira vazia. E ficou mais ansioso ainda. E de repente vem calmamente, andando suave, o lenhador. E senta-se na cadeira. E a primeira reação daquele homem foi de se sentir enganado. E disse: você me disse que era o lenhador. E agora você está sentado aí? Você é o mestre? Ele disse: eu sou o mestre. Como é que você disse que era o lenhador? Naquela hora, eu era o lenhador. Queridos, é preciso nos colocarmos aqui no nosso lugar. Estar presente, ficar aqui não é fácil. Então o desafio que eu faço, o segundo convite, é que a gente se esforce para nos concentrarmos. A gente sabe que há uma ambiência espiritual, há uma equipe de trabalhadores, da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, manipulando fluidos magnéticos que nós nem sequer imaginamos. Passes magnéticos de elevação altíssima, quiçá trabalhando com aparelhos
que nós não sabemos identificar, disponibilizando-nos uma energia de refazimento para nascer no nosso coração a esperança, o entusiasmo, a paz, e nós não absorvemos porque algumas vezes nos distraímos e voltamos lá para a nossa casa, lá para o nosso trabalho, para a preocupação do dia a dia. Então o meu convite para você é que a gente deixe lá fora os nossos problemas, deixa lá fora. Imaginemos que tem ali na porta um cabide de madeira daquele de colocar chapéu de antigamente, para você pendurar a sua bolsa de problemas. Volta lá mentalmente, deixe sua bolsa lá e fica aqui para ouvir 3 convites extremamente profundos e importantes. 3 deles do Senhor Jesus, do Nazareno. O primeiro deles é já lido pela leitura preparatória, imagino que esse, o próximo agora, é o segundo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Um dos capítulos, uma das falas mais conhecidas do Evangelho e uma das falas mais usadas nas tribunas de qualquer segmento evangélico, religioso. O texto narra-nos assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. O convite do Cristo continua ecoando ao longo dos séculos. Quase 2000 anos se passaram, mas o convite é o mesmo. Vinde a mim. O convite pessoal de Jesus para que você saia do lugar e tome uma ação, um posicionamento em direção a Jesus. Querido, nós cansamos das velhas encarnações, nós cansamos dos dogmas do passado, aonde nos apresentaram Jesus como alguém distante, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para vir julgar os vivos e os mortos. Ele é mais que isso, ele é mais que um filósofo, é mais que um profeta. Ele é o nosso guia e modelo, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos. É esse Cristo que pretende e aguarda uma relação extremamente íntima e pessoal com cada um de nós, que nos convida. Vinde a mim. Saiamos da inércia, saiamos da acomodação, saiamos do processo de justificativas que nos paralisam, porque algumas vezes eu encontro razões muito lógicas, sensatas para continuar paralisado e não avanço. E uma das razões principais e das maiores talvez seja me sentir insignificante, me sentir inferior, me sentir incapaz, esquecendo que Deus nos fez espíritos individuais especiais, cada um de nós. Não há ninguém que possa olhar para si e não enxergar um conjunto de potencialidades ocultas. Quando Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita seria conhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as más inclinações, a proposta que o Espiritismo nos traria através de Allan Kardec é de uma possibilidade de avançar. Imaginemos, companheiros, que se Deus, no auge da sua perfeição, essa entidade, que nós temos uma vaga resposta da espiritualidade de quem ele seria, de o que seria Deus, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, teria colocado em cada um de nós uma impressão digital diferente, em 7,2 bilhões de pessoas encarnadas. Para quê? Simplesmente porque é perfeito, vou brincar de perfeição? Ou queria ter colocado em você uma marca humana, sinalizando, dizendo que você é especial, que você é especial, que nós somos especiais, quer os encarnados ou desencarnados aqui presentes. Vinde a mim, é o convite do Cristo, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem de nós não entrou para aquela porta trazendo dificuldades, companheiros, desafios, problemas? Quem de nós? Se alguém aqui, se eu perguntasse aqui, alguém não tivesse problema, e alguém respondesse, levantasse a mão que não tem, já seria um problema. Porque as pessoas iam te cercar para perguntar como é que é isso de não ter problema. Né? Você já teria arrumado um problema. Todos nós temos dificuldades. E o convite é para que me aproxime dele se estiver cansado e sobrecarregado. Ele me disse certa vez, nos disse certa vez que teria vindo para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Mas, querido, a grande doença que nos cansa e nos oprime não são as físicas que passam, que são temporais. São aquelas doenças que nos podem
causar a perda da encarnação, que são as doenças da alma, o orgulho e o egoísmo, a vaidade, que deriva em inveja, que deriva em ciúme, que deriva em pseudo-autossuficiência. É preciso entender que os oprimidos precisam se aproximar do Cristo na busca pelo próprio equilíbrio. E Ele vai dizer: eu vos aliviarei. Mas nós convivemos com segmentos religiosos paralelos, e aqui não vai nenhuma crítica, porque nós espíritas não criticamos, nós só amamos, não é assim? Que dizem, que prometem o evangelho da prosperidade. Vem para Jesus e seus problemas estão resolvidos. Uma espécie de organização tabajara do plano espiritual. Vem que está resolvido. O Cristo prometeu alívio, não prometeu resolver. Há dificuldades que você vai levar para o resto da sua vida. Chico Xavier é um exemplo desse. Tinha lá um deslocamento de cristalino no olho esquerdo e um leve estrabismo no olho direito que o incomodava profundamente. E passou a vida toda incomodado com aquela situação, porque era uma questão, uma dificuldade que ele precisava enfrentar. Algumas vezes o que nós queremos é o evangelho da facilidade, o evangelho da troca, não o evangelho do sacrifício. Mas o Cristo nos convida e nos diz que Ele nos aliviaria de qualquer situação. Então é mais fácil passar pelo desemprego com Jesus do que sem Ele. É mais fácil passar pelo diagnóstico de câncer de mama com Jesus do que sem Ele. É mais fácil passar por qualquer dor. O abandono de um filho, a rejeição de um namorado, de um marido, de uma esposa, com Jesus do que sem Ele. Mas veja que o texto completa, segue: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós, mais uma vez, uma atitude de pró-ação. Eu preciso tomar o jugo do Cristo, o jugo que Ele nos oferece. E o jugo do Cristo é um jugo leve, é um jugo possível. Não essas imposições que o mundo e a vida moderna nos faz, mas um jugo onde eu preciso entender que abrir mão de mim é a principal questão. Vencer o egoísmo. E ele vai dizer: porque sou manso e humilde de coração, me diz para que eu possa aprender dele. Queridos, nós, durante o longo da história da humanidade, tentando explicar Jesus, tentando explicar Deus, a divindade, nós criamos inúmeros dogmas. E dentre eles, criamos o dogma do salvacionismo. Dissemos que o Cristo veio morrer por nós. E que o fato de nós o aceitarmos como Salvador, estava tudo certo. Poderíamos continuar tendo a vida medíocre que tivemos, mentindo, adulterando, enganando, estava tudo certo. Tínhamos recebido o selo do chamado Espírito Santo, estavam salvos. E aí nós vemos no dia a dia pessoas que usam Jesus na camiseta, no boné, adesivo até o carro, mas continuam sendo egoístas e orgulhosos e se consideram salvos. Companheiros esses que, quando retornam no socorro da mesa mediúnica nas casas espíritas, se apresentam extremamente conturbados, porque não encontraram do outro lado da vida o céu que lhes era garantido e prometido. É preciso entender, companheiros, que o Cristo não veio para ser Salvador, Ele veio para ensinar. Por isso diz: aprendei de mim. Por isso a necessidade de buscar o conhecimento. Por isso o Espírito Verdade, o Espírito de Verdade, que liderou a preia de espíritos superiores, que traria codificação a Allan Kardec, teria dito para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Não é um convite, não é uma sugestão, é um imperativo. É uma ordem daquele que veio para dirigir a pleia de espíritos superiores, que traria a codificação. Não é um espírito qualquer. Ele é tão elevado no seu nível de evolução que alguns até o confundem com Jesus. Há uma certa desconfiança: deve ser Jesus, deve ser, não sei. Isso não importa. O importante é que nós precisamos aprender de Jesus. Precisamos nos instruir. E aí a casa propõe estudos sistematizados, reuniões de estudo de livros, estudos pessoais que nós mesmos podemos implementar. É preciso estudar para aprender de Jesus. E ele diz: e encontrareis descanso para vossas almas. O fardo é pesado, companheiros. Muitas vezes a caminhada é dolorosa. Às vezes a prova
parece insuportável e insuperável. Mas Ele nos diz que encontraremos nele descanso para nossas almas. E quantas vezes eu estou buscando descanso em outros lugares? Eu estou achando que eu posso, no bem material, no acúmulo de haveres financeiros, me sentir seguro e em paz. Eu vou me decepcionar. Nas relações, nos prazeres da vida, na matéria. Queridos, hoje, imagino que todos nós tenhamos almoçado. Não é verdade? Almoçamos. Mas quando foi mais tarde, 4h30, 5h, tivemos fome. Porque a matéria não satisfaz. A matéria precisa continuar um processo contínuo para continuar satisfazendo. Por isso compramos o smartphone novo e daqui a alguns meses queremos um novo. Compramos um carro e já estamos decepcionados com ele. Queridos, a matéria não vai matar a sede da alma. Não matará. No Livro dos Espíritos, questão 614, na questão 620, Allan Kardec, inquirindo a espiritualidade, os espíritos superiores vão dizer nas respostas, de forma muito subliminar, que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Na 920, ele vai dizer, na maioria das vezes o homem é o próprio artífice da sua infelicidade, porque eu quero saciar a sede da alma com a matéria. Não vou conseguir. Será que nessa encarnação nós já temos consciência disso? Fizemos isso muitas vezes, companheiros. Fizemos isso muitas vezes. Montamos uma igreja organizada, demos títulos, vendemos a indulgência, levamos uns para a fogueira. Éramos exigentes para ganho imediato e nos tornamos pessoas infelizes. O que está em jogo é a felicidade. E o Cristo me convida para sentir o descanso da minha alma, aprendendo dele e me aproximando dele. Mas ele completa esse terceiro convite, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus jamais exigirá de nós o que nós não podemos fazer. Jamais. Ele me dá desafios e provas possíveis de serem suportadas. Há uma passagem do Paulo de Tarso, na carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Junto com a provação ele dará o escape. Quantas vezes a minha busca é distante da realidade, e eu não encontro as saídas e as soluções, e o convite do Cristo vai se perpetuando mais uma vez. Quem sabe lá na Galileia nós o ouvimos de corpo presente, num outro corpo presente, é claro, diferente desse. Mas nós não o entendemos. Nós não conseguimos entendê-lo. Mas agora ele refaz o convite: vinde a mim, vinde a mim. E o convite é pessoal, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há impositivos. O fardo leve é o fardo do alívio, é o fardo da possibilidade de agora, nessa encarnação, com os problemas que tenho, com a família que tenho, com o trabalho que tenho, vivenciar já uma vida melhor. Qualidade de vida. O Espiritismo me sinaliza para a possibilidade de entender a vida com clareza e perceber que Deus é justo e que nada me acontece que eu não tenha semeado para obter resultados. Nada me acontece. Deus é bom e justo. E é nesse raciocínio que eu vou compreendendo que a minha aliança com Deus propõe o socorro, transforma em socorro efetivo e prático. Quantas vezes, militando em ideias e ideologias contrárias à proposta espírita, eu cobro de Deus, eu exijo de Deus, me aborreço com Deus, fico zangado porque Deus não me atendeu, a criatura se debelando contra o Criador. Então o convite do Cristo, o primeiro dele, o terceiro nosso da noite, é o vinde a mim, para nós refletirmos mais uma vez o que vamos fazer. Quarto convite, ainda mantemos na linha, Jesus de Nazaré, desta feita, no texto que foi lido na leitura preparatória que nós já tínhamos combinado antes, não foi? Não combinamos não, foi por acaso. Lucas capítulo 9, versículo 23. A narrativa é assim: e dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Parece um versículo pequeno, parece um versículo simples.
Um versículo que Paulo de Tarso teria entregue nos manuscritos a Lucas, Lucas, contemporâneo de Jesus, que não o conheceu. Imagina Lucas à distância, morando na região, nas proximidades e ouvindo, olha, tem um nazareno aí que cura leprosos. E ele não estava nem aí para Jesus, ocupado com as suas questões. Mas a vida passa, dá voltas, como deu para cada um de nós. E ele um dia encontra Paulo de Tarso. E é através de Paulo de Tarso que ele descobre que aquele Jesus que esteve tão próximo dele era um desconhecido. E ele recebe os manuscritos de Paulo e escreve, vai consultar Maria de Nazaré, lá na casinha em Éfeso, e escreve o Evangelho. E ele narra, ele faz uma das narrativas mais profundas, esse versículo. Jesus dizia a todos. Querido, será que todos nos inclui? Dizia a todos, nos inclui os encarnados e desencarnados presentes aqui? Não há diferença. Jesus não faz acepção de pessoas, não há preconceitos. É você, é com você que Jesus quer falar. Individualidade mortal, criada para a felicidade e para a perfeição. Dizia a todos, mas vejam bem que a proposta do Cristo é sem imposições. Se alguém quiser vir após mim, é uma escolha. Nós podemos dessa vez rejeitar, abandonar, trair, esbofetear, crucificar de novo. Podemos sim, se quisermos. Não há problema algum. Simplesmente o fato de que precisaremos voltar de novo. Até que um dia acertemos as arestas com Jesus. É esse o nosso objetivo. Estamos aqui para conhecer o Cristo do planeta Terra e nos espelharmos nele, para um dia podermos olhá-lo face a face, como diz Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, capítulo 13. Vinde a mim, diz ele a todos, se alguém quer vir após mim. Qual será a minha escolha, companheiros? Numa certa ocasião, naquele julgamento no Sinédrio, e depois levado a Pôncio Pilatos, aqueles mesmos que tinham sido abençoados, favorecidos por Jesus de Nazaré, gritam pedindo que Barrabás fosse solto. E Pilatos retruca e diz, mas o que vamos, não vejo nada, não vejo mal nenhum nesse homem. Queremos que solte Barrabás. E perguntou para aqueles que estavam lá, quem sabe alguns de nós, o que faremos de Jesus chamado o Cristo? Gritamos, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Fomos cruéis. E agora, companheiros, o que vamos fazer com Jesus? O que vamos fazer com Jesus chamado Cristo? Mantê-lo distante de mim, numa teoria, numa teorização do cristianismo, evangelho distante, eu para cá, evangelho para lá, sem envolvimento, sem abrir mão de mim, sem renunciar. Negue-se a si mesmo. Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, é opção. Negue-se a si mesmo. Numa outra tradução da Bíblia, segundo João Ferreira de Almeida, renuncie-se a si mesmo. Será que nessa encarnação, companheiros, eu vou conseguir abrir mão do meu egoísmo? Essa grande chaga, essa doença que é pior do que câncer, que é pior do que qualquer outra praga qualquer? Será que eu vou conseguir abrir mão do egoísmo? Ou eu ainda vou me manter numa linha de conforto, uma zona de conforto, onde eu consigo conciliar, acho que eu concilio, sombras e luz, distante da proposta do Evangelho. Continuo dizendo que eu sou cristão. Talvez o fariseu moderno, 2 pesos, 2 medidas. Talvez pensando que posso enganar a divindade. Talvez algumas vezes eu me engane, como disse no começo. Engane até os outros. Mas não dá para enganar a Deus. E ele diz, negue-se a si mesmo. E tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, os seguidores de Jesus, os verdadeiros, aqueles que são fiéis, aqueles que se propõem a renunciar a si mesmo, abrir mão do egoísmo, entender que a vida material é passageira, é fútil, necessária, importante, sim, mas passa. E que os valores morais são os principais a serem construídos, adquiridos no nosso espírito imortal. Esses que decidem-se por seguir Jesus vão ser ressachados, vão ser perseguidos, vão ser criticados, terão uma cruz para levar. Os que nos antecederam, os apóstolos, por exemplo, todos morreram sacrificados. Todos. Pedro, enterrado,
crucificado de cabeça para baixo. Exceto João Evangelista. Tentaram colocá-lo num barril de óleo, de azeite, tacar fogo, o fogo não queimou. E deixaram ele solto, né? Deixaram ele morrer lá na ilha de Patmos de velhice, né? Mas todos passaram por um sacrifício. Mas eu não quero. Eu não quero sacrifício. Eu quero o evangelho fácil, né? O evangelho social. Isso foi no passado. A nossa geração, conscientes que somos, companheiros, que estamos, que a grande terceira revelação do Espiritismo nos traz a verdade, a última atualização da verdade, não podemos mais aceitar essas ideias que nos desviam do principal objetivo. Não tente fazer aliança com as sombras. Não tente. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós, não me lembro a questão agora, ou é uma questão do Livro dos Espíritos, é o Livro dos Espíritos que diz que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E fazer o bem é muito mais do que tomar uma ação caridosa. Fazer o bem é começar a olhar para dentro de mim e me construir no bem. Porque a gente faz o bem de fora para dentro. É importante que se faça. O bem de fora para dentro vai construir o bem de dentro para fora. Não é assim? Eu posso não ser caridoso, mas posso fazer a caridade. E a prática da caridade vai me ensinar a ser caridoso. É um exercício. É uma luta diária. É uma luta que vai requerer esforços profundos. E depois disso tudo ele diz: siga-me, siga-me. Seguir Jesus não é simplesmente tomar um avião e ir até a Palestina, comprar uma túnica, um par de alparcatas e começar a andar por onde ele andou. Não. Seguir Jesus é colocá-lo no meu coração, no volante do carro, na minha família, no meu trabalho, na minha escola. É perguntar eventualmente, quem sabe muitas vezes: Senhor, o que você faria se estivesse no meu lugar? Que atitude eu devo tomar para continuar tendo a marca maior do cristão, que é o amor? Nós já marcamos o Cristo com uma cruz, já marcamos com um peixinho, mas a marca do cristão é o amor. O Cristo nos diria que o meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A marca do cristão é que nós seríamos conhecidos por muito nos amar. Temos amado, companheiros? Se não temos amado ainda, isso não significa que não somos cristãos. Precisamos sim aprimorar esse amor. Já somos pessoas diferentes, já estamos diferentes. Quando Allan Kardec, naquela máxima que eu comentei, que ele disse que o verdadeiro espírita seria conhecido pela transformação moral, ele não está dizendo em perfeição ainda, porque nenhum de nós então seria verdadeiro espírita. Ele está dizendo que se hoje eu já não faço as coisas que fazia ontem, eu estou no processo de transformação moral. Então eu sou verdadeiro. O que eu preciso é ficar vigilante, para não permitir de novo, como aconteceu com os cristãos do passado, para que as ideologias, as teologias e as teorias materialistas e ateístas nos desviassem, nos desviem do principal objetivo. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, você quer ir após Jesus? Está te convidando, vinde a mim. Você quer ir após ele? Então toma a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga. O quinto convite, também de Jesus, é um registrado por João. João Evangelista está exilado na ilha de Patmos e ele escreve o livro chamado Apocalipse. Em algumas outras traduções da Bíblia tem o nome de Revelação. Capítulo 3, versículo 20. Narra-nos assim Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Suavemente, amorosamente, repetitivamente, de novo. Se alguém quiser vir após mim, eis que estou à porta e bato. Quando esse quadro foi apresentado, não me recordo agora o nome do autor dessa obra, se alguém souber pode me dar a dica aí. E o quadro foi apresentado numa exposição e os críticos começaram a dizer: olha, esse quadro seu está errado, esse quadro não está completo, ele está faltando a fechadura da porta. E aquele pintor explicou: olha, não está completo sim. É porque a fechadura é só por dentro. O Cristo vai bater.
vai insistir, mas só eu posso abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, vejam que há uma condição. Se ouvir e abrir, quantas vezes temos ouvido, companheiros? Nós não podemos nos enganar. Quantas vezes foram, ao longo desses 2000 últimos anos, que nós ouvimos o convite do Cristo? Quantas vezes foram? Inúmeras. Não tínhamos a capacidade intelectual e moral que temos hoje. Não entendemos mesmo, não entendemos. João vai dizer assim, ele veio para o que era seus, para os que eram seus, e os seus não o receberam. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é preciso ouvir e, mais uma vez, de forma repetitiva, tomar atitude. Porque Paulo de Tarso diria para a gente que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós estamos diante, companheiros, de um desafio intenso, de nos posicionarmos. Não dá mais para ser meio cristão. Não dá para fazer como nós fizemos quando professamos o catolicismo, dizendo que éramos católicos não praticantes. Não dá para ser espírita não praticante. Até porque não é espírita, e nem muito menos católico não praticante. Isso não existe. É preciso ser praticante. Não ser apenas ouvinte da palavra, como diz Tiago na sua carta, mas praticantes. Aqueles que experimentam, que aceitaram o desafio de colocar o Evangelho do Cristo em prática, de compreender máximas que revolucionaram a história do homem. Amai os vossos inimigos. Não é fácil, não. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, vai narrar a interpretação disso de forma muito sábia. Mas amai os vossos inimigos. Numa outra verdade, ele vai dizer: aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Começando a nos sinalizar a humildade, a possibilidade de sacrifício, a renúncia, como sendo ouvir a voz e abrir a porta. Não dá mais para a gente continuar, companheiros, tentando nos enganar. Não dá. O tempo urge. Há uma necessidade intensa de nós buscarmos a verdade em nós e nos redescobrirmos, nos reinventarmos, mas agora da forma correta, sem justificativas. Vai dizer: se abrir a porta, entrarei na sua casa, na casa mental, na casa do coração. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. No reino pessoal, onde eu preciso entronizar Jesus. E cearei com Ele. Podia terminar ali o versículo, mas há um complemento. E Ele comigo. Há uma troca, é comer à mesa com Jesus. Eu me lembro daquela passagem do Evangelho de Jesus, no livro de João, capítulo 21, onde narra o subtítulo no Novo Testamento é a segunda pesca milagrosa. Os discípulos estão meio que atônitos. O Cristo teria sido crucificado, já teria aparecido algumas vezes, materializado, mas agora eles estão meio deprimidos, sobrecarregados, e vão pescar. E não deu nada aquele dia, nada, lançou rede, nada. E eis que o Cristo vem andando sobre as águas. Narra aquele episódio que Pedro quis andar, ainda não tinha fé suficiente, começa a afundar nas águas, e Jesus estende as mãos e o socorre. Que figura, não é? Que figura bonita do Cristo sempre estendendo a mão para nos socorrer. E eis que de repente o Cristo diz: lança a rede de novo. E lançaram, como daquela primeira vez que o Cristo conheceu Pedro. E Pedro conheceu Cristo. Lançou a rede. E vieram, me parece, 68. Tem uma aranha aqui. 68, uma aranha de verdade. 68 peixes, não é isso? 57? Fica como dever de casa. 60, pegaram peixes grandes. Aí o Cristo pega um peixe, talvez um maior, leva para a praia, de madrugada, faz uma fogueira, sentam em círculo e ele reparte o pão da intimidade, o pão da ceia, o pão de estar com Jesus. Nós cansamos o Jesus distante, companheiros. Eu preciso trazê-lo para a minha vida, senão não faz sentido. Senão eu vou repetir a encarnação que eu já fiz várias vezes no passado, quando professei religiões. O Espiritismo não te convida a ser religioso.
Ele te convida a ser íntimo de Jesus, a sentar à mesa com Ele e comer. O sexto convite é de um autor um tanto quanto inusitado. Está ali, ó. O relógio, né? O relógio. O tempo. O convite do tempo. Queridos, nós temos percebido que o tempo está correndo? Tem corrido? Nós temos sentido? Olha, eu vou confessar para os companheiros, eu não vi setembro passar, eu não percebi setembro passar. Quando eu dei conta, falando com minha mãe, estava em campo esse fim de semana, eu falei, mamãe, quando chegar setembro, mamãe, nós já estamos entrando em outubro. Eu falei, como? Passou voando. E eu tenho desperdiçado meu tempo? O que eu tenho feito com esse implacável controlador? Quantas vezes eu tenho perdido meu tempo, companheiros, guardando no coração rancor, ressentimento, desejo de vingança, eu perdoo, mas não esqueço, né? Segregando, separando pessoas, não entendendo de verdade a proposta do Cristo de amar incondicionalmente. A proposta do Cristo, quando no Sermão da Montanha nos ensinaria a orar e começaria essa prece chamada de Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Dizendo nas entrelinhas que todos somos irmãos. O dia que eu começar a entender que há uma família universal aqui reunida, que nenhum de nós é diferente do outro, que precisamos ser respeitados e amados incondicionalmente, o verdadeiro sentido do cristianismo vai fazer parte de mim. Por isso que faz parte de tantos que não são religiosos, mas olham para as pessoas com consideração e respeito, e amam. Então o tempo está nos convidando. Por isso Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diria assim, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Não sei se Paulo tinha a mesma sensação que temos hoje, né? Mas o tempo já corria naquela época. Haroldo Dutra, que teve no nosso Congresso Espírita Estadual, tem um seminário que ele fala sobre o Apocalipse, e ele faz uma narrativa que eu não consigo traduzir aqui, até porque é muito longa, que as galáxias giram em torno de galáxias. Então há um sistema elíptico, e parece que nesse momento a Terra está naquele nível de, sabe, que você está numa rampa para descer correndo. Parece que, segundo ele, está acontecendo isso, e está passando muito rápido. Mas, queridos, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Esse mesmo todos do Cristo dizendo, e dizia a todos. Não dá para a gente continuar só amando os que nos amam. Os fariseus faziam assim. É preciso relembrar que é preciso amar os inimigos. É preciso quebrar o paradigma. Emmanuel, no Vinha de Luz, lição 162, ele diz assim, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Queridos, não percamos a oportunidade de fazer o bem. Não percamos. Talvez seja para a gente dos dispositivos que mais nos auxiliarão. Tem uma narrativa de um dos livros de Chico Xavier, não sei se é Contos e Apólogos, não me lembro agora do livro, narra que havia um homem extremamente ruim, muito ruim, um coração duro, e ele era incapaz de fazer o bem. Mas um dia, num desses lampejos de lucidez, ele vê um garoto, uma criança pedindo esmolas. E ele vai na padaria, ele compra um pão, e sem olhar para o garoto, entrega o pão de forma muito abrupta e vai embora. E os anos passados ele desencarna e vai para uma zona umbralina de muito sofrimento. E está lá, achando que está no inferno. E de repente, depois de algum tempo esse hábil para que ele refletisse, aparece-lhe uma entidade luminosa para socorrer-lhe. E ele diz, mas eu estou sendo socorrido? Sim. Mas como? Nunca fiz o bem, ninguém pediria por mim, não. Tem uma pessoa lá na terra que pede por você. E foi mostrado para ele, agora um homem, que teria sido aquele menino, que de vez em quando lembrava dele, no ato de dar o pão, e fazia uma prece. O único bem que aquele homem fez foi capaz de socorrê-lo.
Não percamos a oportunidade, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Esses são os 6 convites, companheiros. Agora, o que vamos fazer com eles é um problema pessoal. O que vamos fazer com os convites da espiritualidade, do Cristo e do tempo? É preciso que eu entenda que o meu coração, segundo Paulo de Tarso diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, parte B, diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu fico pensando, companheiros, que qualquer pessoa com um intelecto médio entende facilmente as palavras que são ditas aqui. O que nos falta talvez seja, além de entender, sentir. Se hoje, 1º de outubro, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes nós endurecemos? Quantas vezes nós deixamos Jesus de fora dos nossos projetos, dos nossos objetivos, nossos planos, e fora do coração? A hora é da gente, não com fanatismo, não com, como é que fala a palavra que diz? Proselitismo, não com proselitismo, né? Mas atentarmos para o nosso mundo íntimo e ouvir. Dá para fechar o olho assim rapidamente? Ouve a voz de Jesus, o convite amoroso, de novo, repetitivo. E aí, para terminar, para poder a gente não abusar do tempo, relembrar de novo a história já contada aqui, a fala de Pôncio Pilatos. O que faremos com Jesus chamado Cristo? Muita paz.